Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Switch Convida, né? Switch Convida que estava meio sumido, mas voltamos. E hoje eu terei aqui como convidado para bater um papo super legal o Ricardo Romanelli, lá do Basquete FM, um podcast sensacional sobre basquete. Então, vamos trocar essa ideia com ele que vai ser sensacional. Fala, Ricardo! Fala, Luiz, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, e você? Tô tranquilo, deixa eu até baixar um pouquinho a câmera aqui, que acho que fica melhor, né? Aê, Aí perfeito. sim. Como é que tá, Ricardo? Tudo jóia com você, cara? Tranquilo, e você? Tudo certo? Tô bem, cara. Pô, primeiramente, Ricardo, obrigado demais, cara, por aceitar bater esse papo. Era pra ter rolado semana passada, só que eu tive uns imprevistos técnicos aqui, mas nessa semana deu certo. Então, cara, obrigado mesmo, cara, por aceitar, de verdade. Não, tranquilo, eu que te agradeço o convite aí. Não fique se culpando muito por semana passada, que eu vou te falar que pra mim ficou melhor essa semana também. Ah, então, ainda bem que deu certo essa semana, então, cara. Não. Ricardo, eu queria saber, pra gente já começar esse papo, sobre o Basquete FM, cara, sobre esse projeto, como que surgiu. Conta um pouco da história do Basquete FM aqui pra gente. Ah, legal. O Basquete FM nasceu nessa temporada, né? A gente bolou o projeto ali na off-season e na curta off-season da NBA, né? Então foi realmente uma correria. Todos nós já tínhamos aí algum outro projeto de basquete, né? Seja em site, alguns em podcast mesmo, perfil em Twitter, Instagram, o que for. E a gente resolveu bolar uma central de podcast para falar não só de NBA, mas de tudo que envolve basquete, né? Então, por isso até o nome, né? Basquete FM, remetendo à rádio, seria a rádio onde você vai encontrar tudo sobre basquete. Então, hoje nós estamos lá, além de mim, né? Nós temos o André Giran, o André Mori também, né? Um torcedor do Clippers e um do Lakers, são tão iguais em algumas coisas como no nome, mas diferentes em outras, né? O André Moura, inclusive, eu vi que está aí na live, um abraço para ele. Temos o Rodrigo, lá do Ovos Brasil, temos o Renan Ronch, que já vinha do podcast na Era do Garrafão, né? Que também continua, claro, firme e forte. Temos também a Agatha Máximo, né? Do NBA das Minas, está conosco nessa, e o Guilherme Borges, nosso Gui, também torcedor do Lakers. Então, temos uma equipe aí bastante diversa. Tem a maioria não, né? Mas tem mais torcedores do Lakers que do resto. Temos torcedor do Wolves, temos torcedor do Bulls, torcedor do Thunder, até torcedor do Clippers. Então, você vê que a coisa é realmente bem diversa. Rapaz, E aí a gente tem, né, os programas do Estação NBA, segunda e quinta, 2 vezes por semana falando sobre os principais temas da NBA. Na segunda-feira a gente faz um giro de notícias com tudo que aconteceu nos últimos dias e algum outro assunto ali para comentar de maneira mais pontual. E na quinta-feira, normalmente, um debate mais a fundo sobre algum outro tema, né? Aí a gente tem quinzenalmente o CBB, Central do Basquete Brasileiro, comentando tudo que acontece do basquete aqui no nosso país, né? E também quinzenalmente, intercalando com o CBB, o boletim da WNBA, comentando a maior liga de basquete feminino do mundo, né? Então, esses são os nossos programas fixos e a gente, de vez em quando, faz umas séries, faz alguns programas explicando alguns conceitos. Então, tem aí tudo bem coberto mesmo, né? E a gente tem plano de crescer um pouco mais. Eu estou vendo aí que o pessoal já está perguntando o nome do podcast, então eu vou repetir. Basquete FM, FM de rádio mesmo. Né? Quem quiser aí, segue aí no Instagram. Esse Instagram que eu estou fazendo é o do projeto, Basquete FM, né? O que eu estou fazendo a live. No Twitter também é a mesma arroba e no agregador de podcast aí que vocês preferirem. A gente também tá. Inclusive, Luiz, eu já deixo aí um convite, né? Da mesma forma que eu estou aqui no seu canal hoje. O dia que a gente conseguir alinhar uma agenda lá para você participar de um podcast conosco, vai ser um grande prazer. que isso, cara. Já o dia que marcar eu tô dentro, cara. Vou lá pra representar o Oklahoma City Thunder, né? Pra juntar mais times lá. E, cara, o que eu acho sensacional do podcast de vocês é isso, é vocês juntarem torcedores de times diferentes, só que com o mesmo objetivo, né? Que é falar de NBA. Mas, cara, será que durante a elaboração de pautas e tal, não tem alguém que tenta levar para um clubismo maior? Torcedor do Lakers tem dessa, né, cara? Olha, eu vou te contar que o nosso problema maior não é o clubismo, e sim que a gente percebeu aí que tem uma triste coincidência que toda vez que a gente faz um podcast elogiando algum jogador ou time, acontece alguma coisa ruim com eles.
Ah, eu também. Então, a zica é Direto. forte. Então, eu citei, por exemplo, o André, que é torcedor do Clippers. Ontem ele estava desesperado porque a gente ia elogiar o Paul George no programa e ele não queria que elogiasse. Não, essa temporada eu consigo fazer lista de quem eu ziquei. O Jamal Murray, eu falei que ele ia ter uma Nós temporada também. sensacional. Não, nossa, destruir nos playoffs. Acabou. O que eu falei bem do Boston Celtics no começo da temporada, cara, é brincadeira. E tanto que o time oscila durante toda a temporada. O único que eu acertei, mas assim, mais ou menos ainda, é o Golden State Warriors, que graças ao Curry, né, que tá fazendo uma temporada monstruosa, tá conseguindo ser competitivo. Mas a Zica, cara, a Zica pega todo mundo que produz conteúdo. Não tem como. Você Vou te, pode elogiar. vou te falar que nós gravamos um podcast elogiando o Denver Nuggets e o Jamal Murray no dia que ele teve a lesão no joelho. Nossa, mas foi total Zica, A então. gente gravou e foi assistir o jogo, assim, sabe? Eu terminei a gravação e Nossa, liguei no jogo. Foi a zica, assim, o pessoal não tinha nem escutado ainda. O podcast tinha acabado de ir ao ar e... Então é zica mesmo, a zica é forte, a gente tem que tomar cuidado. demais. Não, e o Paul George é o jogador mais arriscado pra você elogiar, cara. Porque, nossa, cara, excelente pra desapontar. Eu sofri na pele, né, como torcedor do Oklahoma 2019. Eu falei, nossa, o Paul George vai liderar o Oklahoma nos playoffs. Cara, que playoff ridículo que ele fez, cara. E no Clippers Não, nem né? se fala. Não, e ontem ainda a gente fez, no domingo a gente teve o Oscar, né? Não sei se você gosta aí de filme, mas a gente quis fazer uma brincadeira aí com o Oscar. Então, o programa de ontem a gente elegeu 5 Oscars da NBA. E, assim, escolhendo Oscars que seriam diferentes dos prêmios individuais, né? Então, por exemplo, não tem um Oscar de melhor jogador, sei lá, para que seria equivalente ao MVP. E um dos Oscars era de Oscar de melhor ator coadjuvante, que seria a melhor segunda estrela da NBA. E o escolhido foi justamente o Paul George, né, da temporada. Então, a zica tá no ar aí. Se acontecer uma coisa com o Paul George, eu não me responsabilizo. Não, é que eu falo, o problema do Paul George não é você apostar ele na temporada regular. A temporada regular ele é muito, muito bom. Dificilmente ele faz uma temporada regular ruim. O problema dele tem sido os playoffs, né, nesses últimos anos, né, cara? Sim, ele. E olha, por mais que uma parte disso seja, né, uma narrativa mesmo, né, que a questão é que eu acho que ele oscila demais, né? Você vê ano passado, por exemplo, ele foi terrível na primeira série lá contra o Dallas Mavericks. Aí depois ele fez uma boa série contra o Nuggets até o time desandar e perder da maneira que Tá? perdeu, tomar aquela virada, né? Mas o que ficou? Ficou a imagem da primeira série, que foi horrível, e daquele último jogo lá, que ele e o Kawhi Leonard não conseguiram fazer nada no segundo tempo do jogo 7, né? Então, é um pouco injusto, mas é a imagem que fica, né? O cara, se ele quer ser lembrado por boas atuações nos playoffs, ele tem que ter elas na hora que realmente conta. Sim, e o Paul George é um jogador, assim, que se você for analisar ele tecnicamente, ele é muito completo. É impressionante Sim, o tanto que o Paul George é completo. Defende muito bem, pontua de todas as formas. Nessa temporada ele ainda está conduzindo muito mais a bola, então está sendo um grande playmaker do Clippers, que sofre, né? Agora está com o Rajon Rondo, que é um armador que tem essa sim. característica, mas sofreu a temporada inteira. E o Paul George fazendo esse papel. Então ele é muito completo, o Paul George. É um baita de um jogador. Ele inclusive, uma coisa que eu acho que passa despercebido sobre ele é que, principalmente da última temporada dele no Oklahoma para cá, ele é um dos melhores arremessadores da NBA de 3 pontos. Assim, mas não é que ele é um jogador completo que também é bom de 3 pontos. Ele é um dos melhores arremessadores. Ele arremessa 7, 8, 9 bolas de média, aí, dependendo da temporada, e acerta acima de 40%. É aproveitamento assim, de elite, coisa que pouquíssimos jogadores fazem. Então, eu acho que é um aspecto bem subestimado do jogo dele. O Paul George é um baita jogador. E o Clippers, na temporada regular pelo menos, eu tô gostando muito do que eu tô vendo do Clippers. Eu vejo uma certa evolução da última temporada para essa, principalmente em questão de movimentação de bola, em opções no ataque, que na última temporada a gente pode resumir o Clippers a isolation no Kawhi e no Paul George. E os outros deixa ver o que acontece. Nessa temporada, mesmo ainda não sendo tanto assim, tem uma evolução grande. Eu vejo o Clippers um pouco mais forte nos playoffs. Você vê o Clippers como uma das potências do Oeste. Eu acho até que o pessoal está subestimando um pouco o Clippers. Acho até que, assim, não vou dizer tirar a razão, mas não vou culpar quem está subestimando o Clippers, porque realmente a imagem que ficou do ano passado foi muito ruim. Eu acho que é justo, né?
quem não está dando crédito fala, não, eu quero que esse time me prove que eles podem realmente vencer, né, antes de apostar neles de novo. Mas eu acho que o Clippers vem evoluindo muito taticamente nessa temporada. O Ty Lue inseriu algumas coisas novas, né, no esquema de jogo deles, a saída também de outros jogadores como o Lou Williams, o Montrezl Harrell, a perda de espaço do Patrick Beverley ajuda o Paul George e o Kawhi Leonard a controlarem mais as ações. A chegada do Rajon Rondo também é um reforço, né, principalmente porque, além do isolation, para mim um dos maiores defeitos desse time eles eram um dos times que menos atacavam o aro na liga, né? É um time que só arremessa, basicamente. Então, com a chegada do Rondo, o Rondo, por mais que seja um cara que não é um pontuador, ele é um cara que bate para dentro, faz aquela confusão embaixo da cesta, vem alguém no trailer que vai receber assistência, ele vai abrir espaço para uma infiltração, né? Porque ele vai ter cortado pela defesa toda. Então, tudo isso acho que ajuda o ataque do time a ficar um pouco mais dinâmico, porque era um time que estava dependendo muito de arremesso, muito de arremesso de média distância do Kawhi, e a gente sabe que esse não é o melhor caminho, né? É uma bola que os times têm que ter, mas você tem que ter agressividade de atacar o ar, né? Assim como é um time que mudou taticamente nessa temporada, assim como o Milwaukee Bucks. É outro time que eu acho que o pessoal não está talvez prestando tanta atenção, que mudou. Não é o mesmo Bucks que não soube criar, né, posses de bola ofensivas nos dois últimos playoffs da maneira que precisava. O Bucks é um time que eu não tenho o pé atrás tão alto quanto eu tenho com o Clippers quanto eu tenho com o Bucks. O Bucks acabou me deixando muito com o pé atrás, porque principalmente depois de 2019, que era uma temporada em que o Bucks tinha tudo para ser finalista no leste, fez uma temporada regular incrível, o Giannis jogando muito bem, o Bucks acabou decepcionando muito. E na última temporada, da mesma forma, não foi um time tão sólido quanto eu achei que seria. E nessa temporada, cara, acredito que o fato de não ter tanto holofote assim no Bucks, talvez possa até fazer bem para a equipe, porque o time vem de bons resultados, né? Veio de uma vitória esmagadora contra o Sixers, né? Acabou perdendo pro Hawks, mas o time vem bem, o time tá fazendo uma temporada muito sólida. E o Giannis, mesmo as pessoas não vendo tanto, talvez não prestando muita atenção nele, ele tá tendo outra temporada impressionante. E o Drew Holiday foi uma baita aquisição pro time, né, cara? Não, com certeza, né? É um time, a gente vê bastante, né, o pessoal comentando, o Sixers é um time que tem peças para marcar os jogadores do Brooklyn Nets. E realmente tem, né? Tem ali o Simmons, tem o Embiid, que são dois dos maiores defensores da NBA, tem o Matisse Thybulle, enfim, tem todo um elenco, né? O Danny Green, um cara bastante experiente. Mas quando você olha o Bucks, o trio do Bucks, todos eles são defensores de elite nas suas posições, né? O Giannis, o Chris Middleton e o Drew Holiday. Então é um time que defensivamente vai conseguir encaixar muito bem contra o Nets, e que você tem ali o Drew fazendo uma temporada espetacular, né? Teve ali o Covid, voltou um pouco mal, mas agora já está no nível Drew novamente. Você tem o Giannis fazendo outra temporada de MVP, né? Que é praticamente impossível o cara ganhar 3 MVP seguidos, né? Ainda mais com tudo que aconteceu nos playoffs e tal, mas ele teria números para ser MVP novamente esse ano. E o Chris Middleton fazendo outra temporada espetacular, né? Não foi All-Star esse ano. No meu time ele teria sido All-Star, né? Eu teria votado nele, mas eu entendo também que no leste a concorrência era muito grande esse ano, tinha muita gente merecendo, mas o Middleton está fazendo outra temporada ali espetacular. Como pontuador, por mais que ele não esteja na maior marca da carreira, eu acho que ele está mais eficiente do que nunca, pontuando de formas diferentes, né? E o próprio Bucks jogando de maneira diferente. Um time que não está naquele ritmo de 60 vitórias mais, porque no começo da temporada experimentou mais, né? Pensando em playoffs. Então, hoje você vê eles ali jogando com um jogador embaixo da cesta, né? No dunker spot, que era uma coisa que não acontecia no passado. Eu acho que é um time que tem mais opções ofensivas, né, na hora que interessa, e tem um jogador a mais com qualidade no perímetro, que é o Drew Holiday, né, que nos anos anteriores dependia aí do Eric Bledsoe, do George Hill, que são bons jogadores também, mas são caras mais armadores 3&D, né, não são jogadores que têm a mesma qualidade do Drew, por exemplo, para conduzir a bola. O encaixe do Drew Holiday, principalmente com o jogo do Giannis, foi muito bem feito, né, e o Vincenzo tá contribuindo bastante, principalmente para o jogo do Giannis, né? Tendo esse espaçador de quadra com o Giannis sendo imparável quando vai em direção à cesta,
é muito importante, porque além do Chris Middleton, você ainda tem o DiVincenzo e o Brook Lopes, que a defesa vai ter que espaçar. E a gente sabe, né, que espaçar contra o Bucks é perigoso, porque você vai ter o Giannis Antetokounmpo toda hora acabando com o seu garrafão, né, cara? Exatamente, né? E o Brook Lopes é uma peça que eu acho que também acaba sendo um pouco subestimada aí quando o pessoal avalia o Bucks, né? Claro, ele não é um protagonista do time, mas é um cara que em playoffs pode fazer a diferença. É um jogador, ele é grande, é um grande protetor de aro, um cara que não é fácil você pontuar com ele ali embaixo, né? É um cara que é um pivô que ele não tem números individuais de rebotes muito bons, mas ele é um dos melhores jogadores fazendo box out na liga, então ele cria muitos rebotes para os companheiros dele, né? É um cara que espaça quadra também e que eu acho que o pessoal esquece um pouco, por mais que ele esteja mais veterano, ele foi All-Star, né, quando ele era Sim. jogador do Nets. Ele é até hoje o maior pontuador da história da franquia do Nets. É uma coisa assim incrível, né? Ele era um post player ali muito dominante e o Bucks numa situação de necessidade nos playoffs pode acionar ele nessa função que eu tenho certeza que ele vai corresponder, né? Ainda mais de repente aí contra um garrafão mais fraco como é o do Nets, né? Eu acho que pode ser uma arma bem interessante aí em vários confrontos. É porque acredito eu que a chave para vencer o Brooklyn Nets é você forçar uma defesa boa e ser bom, e ter um bom aproveitamento no ataque, porque ceder pontos o Nets vai ceder. Isso não tem como. A filosofia do Brooklyn Nets a gente já pode cravar que é uma filosofia parecida um pouco com o Mike D'Antoni. Vamos ganhar pontuando mais, não defendendo mais. Então, um time como o Bucks, um time como o Sixers, que tem boas defesas sólidas, com certeza vão ser os principais empecilhos pro Brooklyn Nets nos playoffs, né? O Nets, ele tem um potencial, né? É difícil cravar isso porque a gente não viu praticamente esse time completo ao longo da temporada e a gente vai ter um parâmetro melhor nos playoffs, mas ele tem um potencial de, se ele for campeão, talvez ele seja a pior defesa do ponto de vista estatístico a ser campeão da NBA, né? Então, isso com certeza vai ser um fator nesses playoffs. E só é aí um dos favoritos ao título justamente porque da mesma forma também tem o potencial de ser talvez o melhor ataque, né, que a gente já viu jogando na NBA. Então, como eles vão achar um equilíbrio entre isso é algo bastante importante. Eu estou bem curioso para ver realmente como é que eles vão fazer. Eu acho que times que têm um potencial defensivo maior vão ser realmente, né, times que vão dar mais trabalho para eles. Eu acho, por exemplo, que um ataque como o do Bucks e do Lakers, que também é outro time defensivo muito forte, muito forte. Eles têm um ataque melhor que o do Sixers, por exemplo. Eu acho que eles podem dar mais trabalho para o Nets por conta disso, né, pelo equilíbrio entre ataque e defesa, do que de repente o Sixers, mesmo que o Sixers, em tese, possa ainda fazer a melhor defesa, mesmo que o Embiid faça lá uma série com 40 pontos por jogo, porque passou do Embiid ali, o resto a gente tem bastante dúvida sobre como vai funcionar o ataque dos Sixers nos playoffs, né? Então, se o Ben Simmons vai conseguir pontuar, se o Tobias Harris vai conseguir manter o ritmo que ele tá vindo aí nessa temporada, se as bolas do Danny Green, do Seth Curry, do Shake Milton vão realmente cair. Então, tem muita condicionante aí que eu acho que eu confio mais no trio do Bucks e na dupla do Lakers para produzir ataque numa série, né, entregando boa defesa, que são dois bons times defensivos, do que de repente no Sixers, né, tendo um ataque dominante o suficiente para vencer o Nets. E o playoff no leste, cara, nessa temporada eu tô muito curioso para ver, porque tem muito time interessante, né? A gente tem, como a gente falou, a gente tem o Sixers, a gente tem o Bucks, a gente tem o Nets, a gente tem o Hawks, que vem fazendo bons jogos, né? Depois de um começo um pouco conturbado, eu até achei que o Hawks ia ter um começo melhor por conta das aquisições, mas acabou se encontrando. A gente tem o Celtics voltando a jogar bem. Então o playoff no leste nessa temporada promete ser muito bom, né? Promete, e o chaveamento ainda está indefinido, mas pode ser determinante para muita coisa, né? Porque, quer ver, eu estou até abrindo aqui para a gente dar uma olhada em como está a coisa hoje, mas você imagina que a diferença de ser primeiro ou segundo lugar talvez nunca tenha sido tão importante na Conferência Leste, porque se você ficar em primeiro, você pega o vencedor do confronto do quarto contra o quinto colocado, que atualmente seria o vencedor de Knicks e Hawks, né? E se você ficar em segundo, você vai passar e pegar o vencedor. Você vai ter que enfrentar alguém ali, tipo um Miami Heat ou um Boston Celtics no primeiro round. E no segundo round você já pega o vencedor do Bucks
contra ou o Heat ou o Celtics também, provavelmente, né? Então, você Tá pode bem ter um complicado. caminho, você pode ter um caminho onde o oitavo vai ser ali alguém entre Charlotte, Indiana e Washington, e depois New York ou Atlanta, se tudo ficar como tá. Ou senão, seu caminho vai ser você vai ter que passar por dois entre esses três, Miami, Boston e Milwaukee. Então, é uma diferença Cara, nada fácil. bem expressiva, né? E da mesma forma, né, para os times que estão ali mais embaixo, né? Você ficar no quarto ou quinto, você pega, em tese, um adversário mais fácil do que você ficar em sexto, né? Então, também ali, Knicks, Hawks, Celtics, Heat, esses times estão numa briga bem forte, né? Sem a gente nem falar dos caras que estão no play-in ali, que no play-in é selvageria, né? Tudo pode acontecer. Uma noite boa, você tá fora, e uma noite boa, você tá dentro. Total, total. E eu tô curioso para ver o Wizards nesse play-in, porque o time tá tendo uma temporada bem abaixo e tá fazendo com que coisas muito boas que estão acontecendo lá passem despercebido, como o Westbrook. Eu sei que tem muita gente que critica o cara e tudo, mas a temporada individual que ele tá fazendo é monstruosa, a temporada do Westbrook, juntamente com o Bradley Beal, né, que também tá tendo uma temporada de cestinha muito boa. Então, esse Wizards no play-in, eu tô muito curioso para ver esse time, cara. Eu também, olha, porque até isso foi uma coisa que a gente falou ontem lá no podcast, por coincidência, né? O Wizards, você vê, ó, nós elogiamos o Wizards, que via de 8 vitórias consecutivas, eles perderam ontem, tá vendo a zica aparecendo Cara, aí já? que isso? Então, mas de todo modo, eles ganharam 8 jogos aí consecutivos, que era coisa que fazia quase 20 anos que a franquia Washington Wizards não conseguia, né? E olha que teve alguns times bons, é claro que tem sempre times ruins, mas teve aquele time com o Gilbert Arenas ali, que foi para playoffs, era um bom time, né? Depois teve aquele time com o John Wall e o Bradley Beal ali, que quase chegou na final de conferência, né? Perdeu para o Celtics no jogo 7. Então você vê, esses times não conseguiram ganhar 8 seguidas, esse time de agora conseguiu, né? Um time que sofreu muito com lesões, sofreu com Covid nessa temporada, mas agora conseguiu achar ali um quinteto que funciona legal, né? O Daniel Gafford virou um dos melhores protetores de aro da NBA desde que chegou em Washington, realmente uma performance incrível, né? E o que é curioso, assim, é que vamos imaginar, o Washington está em 10º hoje, né? Eles vão entrar num play-in ali contra a Indiana e depois contra o perdedor de Charlotte e Boston Celtics. Eu te garanto que o Westbrook e o Bill, eles entram nesses jogos pensando que eles são o melhor desses 4 times aí. Não é que eles, Sim. acho que nós podemos ganhar, tá? Eles têm certeza que eles são melhores que todo mundo aí, né? Se eles são ou não, é outra história. A gente vai ver, né, conforme os jogos forem acontecer. Mas eles vão entrar com essa confiança e vão realmente para cima, né? E o Westbrook que é incrível isso, né? Quando ele fez aquela primeira temporada com média de triple-double, era uma coisa assim que parecia impossível, que a gente ia ver aquilo e tinha acontecido uma vez só com o Oscar Robertson, a gente não ia ver aquilo nunca mais, e agora ele está indo para a 4ª temporada seguida com média de MVP, com média de triple-double. Então, é realmente bastante impressionante como ele, mesmo com tudo aí, consegue se reinventar e eu gosto do Westbrook. Eu sei que o contrato dele é pesado para o time, né? Vai ser muito difícil montar um time campeão ao redor dele, até pelo estilo de jogo dele também, pela idade e tudo mais, mas eu pessoalmente eu gosto de assistir o Westbrook jogar quando ele tá bem. É um jogador bastante divertido, bastante intenso, né? Ele é um cara legal de assistir. É um cara que, assim, né? Eu tive a experiência acompanhando ele de perto, né, como torcedor do Oklahoma, então aquela temporada de 2017 foi um absurdo pra mim, né? Eu vendo o cara fazer médias de triple-double foi impressionante. E é o que eu digo, o Russell Westbrook, querendo ou não, ele banalizou o triple-double, virou algo normal o jogador fazer triple-double hoje na liga por conta do Russell Westbrook. Aí tem aquela, não, mas ele fica fazendo estatística. Cara, vamos lá, se até hoje ninguém conseguiu fazer o que ele faz, o cara tem algum diferencial. O cara não é ruim. Senão todo mundo faria uma temporada de média triple-double, né? Claro, aí esse negócio de triple-double é um negócio engraçado. Desculpa a pergunta, Luiz, quantos anos você tem? Eu tenho 22, cara. 22. Então você não acompanhou essa fase da NBA. Eu tenho 31. Eu assisto a NBA desde uns 11, 12 anos, mais ou menos. E aí, na metade dos anos 2000, o cara que fazia triple-double, assim, bastante para a época, né, era o Jason Kidd.
Só que assim, ele fazia... Então, mas ele fazia assim, sei lá, era 2, 3, 4 por temporada, sabe? E o Já ficava. e triple-double era uma coisa assim, o dia que ele fazia um triple-double, e ele não fazia triple-double de 30 pontos, 40 pontos, igual os caras faziam, ele fazia triple-double com 15 pontos, 10 pontos, tal. Mas o dia que ele fazia era manchete, assim, você entrava em qualquer página que cobria de NBA, era Jason Kidd faz triple-double, tá? Era um grande acontecimento, né? Agora a gente tem aí, tem rodada que tem 2, 3, 4 caras que fazem triple-double numa rodada só, tem jogo que um cara em cada time faz, então realmente passou muito pela mudança de conceito, né, dos jogadores também, e o Westbrook, sem dúvidas, é um cara que ajudou a acelerar essa mudança, né, ajudou a fazer com que esse processo se tornasse um pouco mais rápido, até a maneira do como a gente via os jogadores, né, os armadores principalmente. Tanto que hoje a gente vê um pivô como o Nikola Jokic fazendo triple-double atrás de triple-double. A temporada dele é quase com médias de triple-double também. E é impressionante a evolução que tiveram, né? Eu acho que esses dias ele fez, se não me engano, um triple-double de 40 pontos, né? Acho Foi. Que foi e desde o Hakeem Olajuwon lá nos anos 90 que um pivô não fazia um triple-double de 40 pontos. Então, também é uma posição que cada vez mais vai mudar, né? A gente vê cada vez mais os pivôs conduzindo a bola. É claro que para fazer 10 assistências igual ele faz, é difícil. Não vai ter ninguém tão cedo, né? Mas aí quando você olha, por exemplo, um Julius Randle, que não é um pivô, mas é um jogador, né, que começou na NBA como um cara mais de garrafão, né, mais de pick and roll, sem conduzir a bola, você vê essa temporada ele tá com 6 assistências de média lá no New York Knicks, né? Então, o cara vai abrindo o jogo, vai se tornando mais completo, né? Tá com 41% de aproveitamento nas bolas de 3, né? Outra coisa que sempre foi uma crítica ao Randle. Então, a tendência é cada vez mais a gente vê os caras maiores também, né, passando por esse processo aí de dinamizarem o jogo e serem mais completos, igual aconteceu com os armadores aí no começo da década para cá, né? Nossa, e a temporada do Julius Randle é impressionante, né? O Knicks tá impressionando muito. Eu mesmo não esperava que o Knicks... Eu achei que o Knicks brigaria entre os 8, entre os 10, mas brigar para ficar entre os 4 primeiros, cara, é uma surpresa absurda o New York Knicks essa temporada. É impressionante. Inclusive, nesse podcast de ontem que eu te comentei que a gente fez, né, dos Oscars da NBA, nós elegemos o Knicks como o melhor filme da temporada, né? Porque é a melhor história. É realmente impressionante, né? E, assim, o Knicks ele entrou nessa temporada querendo restabelecer a moral na NBA, né? Eu acho que a ideia era criar uma cultura ali de novo, parar de ser a piada da liga, né? Mostrar que ali tinha um trabalho sério, né? Eles não fizeram nenhuma cagada na off-season, tirando o draft. Eu achei que o Obi-Toppin foi uma escolha errada, mas, enfim, né, não gastaram dinheiro onde não devia, fizeram algumas contratações pontuais boas, né, contrataram um técnico, o Tom Thibodeau, que algumas pessoas têm algumas reservas quanto a ele, mas se você quer criar uma cultura, se você quer fazer com que os jogadores joguem daquela maneira específica, ele é o cara perfeito para isso, então, né, acho que foi uma contratação legal e, claro, que deu tudo muito mais certo do que eles esperavam, né. E eu falo com segurança que deu mais certo do que eles mesmos esperavam, porque o Randle, para você ter uma ideia, o contrato dele para o ano que vem, a maior parte é não garantida. Ou seja, o Knicks, quando fez esse contrato, estava esperando usar ele como moeda de troca, como um contrato semi-expirante, aí, ou então liberar ele para usar o espaço para outra coisa. Nem o Knicks esperava ter ele sob contrato no ano que vem. E agora, obviamente, eles vão garantir o contrato dele, até porque 18 milhões de dólares, que é o salário dele para o ano que vem, virou uma pechincha, né? Que é a produção que ele está entregando dentro de quadro. Virou o franchise player da equipe. Vai ser provavelmente o pilar para a construção do time nas próximas temporadas, né? Com certeza, né? E uma coisa que é bem interessante é que a gente viu sempre o Knicks ir atrás de 2 estrelas, né? Porque o time, nas últimas off-seasons, né? Porque o time realmente não tinha nada. E de repente quer ir atrás do KD e do Kyrie, ou então do Kemba e mais um, não sei o quê, ou então vai pegar o Zion no draft, pegar mais um cara no free agent. Era sempre um plano assim, 2 caras. Sim. E agora já tem um lá, né? Você imagina. Ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil. Você bota uma outra estrela do lado do Randle e você é um time que, de repente, aí, dependendo de um chaveamento, você consegue chegar numa final do leste, né? Não... Lembrando ainda que o RJ Barrett é um cara muito jovem, o Randle ainda tem só 26 anos,
E você está olhando para uma conferência onde o Brooklyn Nets ali, tirando o Kyrie Irving, que tem 29, todo mundo já passou dos 30, né? Então é um time que a gente sabe que vai ser muito forte aí durante 2, 3 anos, mas depois vai ter um declínio natural. Então é bem interessante aí ver essa posição que o Knicks está em termos de, né, de qual momento do desenvolvimento dos jogadores eles estão comparado com o Nets, né? Não, e o leste, né? Você até atentou algo que às vezes passa despercebido, é uma das conferências que tem os times com o futuro mais promissor, né? Se a gente for ver, a gente tem o próprio Knicks, que é um time muito jovem e muito bom. A gente tem o Charlotte agora, né, com o LaMelo Ball sendo projetado para ser um time muito competitivo daqui a alguns anos. A gente tem o Hawks, tem o próprio Boston Celtics, que ainda é o time jovem. Então, cara, o leste pro futuro é muito interessante. A gente vai ter que ficar de olho, né? Porque tem muita gente boa lá. Desculpa, Luiz, deu uma travada boa aí. De quem que você comentou? Não sei se foi a minha internet ou a Ah, sua. Oi? não, tranquilo. Eu tava falando dos times no leste que tem um futuro muito promissor. Tem muito time lá que a base jovem está sendo muito bem construída. Como você disse, temos o New York Knicks, né? Com R.J. Barrett, Julius Randle, tem o Emmanuel Quickley, que é um armador que vem do banco e que é muito interessante. Eu gosto muito dele, inclusive. A gente tem o próprio Boston Celtics com Tatum, Jaylen Brown, que é ainda um time jovem. Tem o Atlanta Hawks, que para mim, cara, é um dos times que tem um núcleo jovem que pode ser muito melhor explorado. Eu gosto muito dos jogadores que tem lá. Trae Young é um jogador que tem um potencial gigantesco. Tem o Hornets agora com o LaMelo Ball e com o Terry Rozier jogando muito bem, com toda uma base bem feita. Então, cara, o leste pro futuro tem muita equipe para brigar, hein? Não, com certeza, né? O Jaylen Brown tem 24 anos, o Jason Tatum tem 23, né? E você tem na Filadélfia o Joel Embiid com 26, já sendo aí candidato a MVP, e o Ben Simmons com 24, né? O LaMelo Ball aí que você citou com 19 para 20 anos, né? Você tem o Trae Young também acho que com 21 ele está agora, o John Collins tem 23 também, né? Que é um excelente jogador ali, um bom parceiro para ele. Então é uma conferência que realmente tem muito talento jovem, eu acho até que mais que no Oeste, né? Quando você olha ali os principais jogadores do Oeste, Curry é um cara que já passou dos 30, o LeBron daqui a pouco está nos 40, né? O Anthony Davis está com 27 para 28, então seria o mais jovem dessa turma toda, né? O Jokic tem 25, mas é meio que só isso, né? Porque daí Damian Lillard já passou, se eu não me engano, e o Kawhi vai fazer 30 agora, no ano que vem. Então, o Oeste é a mesma conferência mais envelhecida, por mais que você tenha ali também um Luka, um Zion, tudo mais. Eu acho que no Leste a gente tem mais talento jovem, e principalmente mais duplas de talento jovem, né, como você bem colocou aí. E da mesma forma a gente vê aí, né, isso, um Detroit Pistons, né, então são times que realmente vão rejuvenescer ainda mais. E olha, próxima década aí, se essa turma toda ficar onde está, a gente vai ter uma conferência com bastante paridade e bastante disputa, porque vai ser bem divertido mesmo. Nossa, totalmente. O Oeste, realmente, cara, a gente vê que no Oeste tem mais as estrelas já consolidadas, né? Tem poucos talentos jovens no Oeste, se a gente for parar para ver. A gente tem, por exemplo, mas assim, talvez os maiores talentos jovens, né, dessa última geração, talvez estejam no Oeste, né, que é o Zion e o Luka Doncic, que são dois jogadores que têm um potencial para dominar a liga que é assustador, tanto que esses dois jogam tão jovens, né, cara? Não, transcendentais, né? Eu acho até que enquanto montar um time realmente competitivo ao redor dele, essas coisas aí de triple-double de 40 pontos direto, e estatística pra caramba, e performances ofensivas assim, extremamente dominantes, eu acho que vai ter talvez um paralelo, até porque o estilo de jogo deles é um pouco parecido em alguns aspectos, né? Apesar de eu achar que o Luka, nesse ano ele tá um pouco mais individualista, mas ano passado e já ter o impacto que ele tem naquela bagunça que virou o Pelicans, né? Porque o Pelicans é impressionante. É um time que, por um lado, tem bastante talento, né? Quando você pega ali
o próprio Zion, o Brandon Ingram, o Lonzo Ball, que vem fazendo aí uma temporada espetacular para o papel que se espera dele, Josh Hart também um coadjuvante bem interessante, Nickeil Alexander-Walker crescendo, jovens do time todos rendendo bem, né? Steven Adams, apesar de ser um salário super alto, fazendo ali um papel interessante também, mas é um time que não consegue se encontrar na defesa, né? Eu não gostei da contratação do Stan Van Gundy na época, hoje menos ainda. Eles não vão demitir ele agora depois de uma temporada, mas eu acho que se eles pudessem voltar atrás nessa, eles voltariam, né? Porque acho que era outro tipo de técnico que precisava ali, uma coisa um pouco mais moderna, um sistema defensivo. Mesmo nesse cenário caótico aí que virou a temporada do Pelicans, fazendo números históricos, né? Esses dias ele se tornou aí o primeiro jogador a fazer 2.000 pontos que tinha feito nessa. Então não lembro agora qual que era a estatística exatamente, mas ele é uma força imparável, né, indo para a cesta. Não, literalmente não tem o que você fazer. Né? E uma coisa que eu acho bem legal de ver assim, quando ele recebe a bola no começo das posses de bola, não no final, quando todo mundo já sabe o que ele vai fazer, mas quando ele recebe no começo, assim, a defesa do time adversário inteira já age diferente. Você vê que o cara lá embaixo do garrafão já fica desconfortável, ele já perde confiança no que ele está fazendo ali, que ele está marcando, já todo mundo já olha, já para ver o que está acontecendo. Então, o mero fato dele estar com a bola já desorganiza a defesa adversária inteira. É algo realmente incrível que a gente vai ver só crescer ao longo da carreira dele. Né? Vai ser muito legal a gente poder assistir o Zion um tem jogador um como ele desde o começo. Cara, o Zion ele tem um potencial para ser a maior força dominante da NBA da próxima geração. Algo totalmente. A gente pode falar como o Shaquille O'Neal foi durante a era dele, como o Giannis acaba sendo nessa, o Zion pode ser nessa próxima, porque é um cara que você não consegue parar ele, né? Acho que o grande teste do Zion Williamson nessa temporada seria quando ele enfrentasse o Utah Jazz, né? Com o Rudy Gobert, que é hoje por muitos considerado o melhor defensor de aro. E quando enfrentou o Zion Williamson, cara, acabou com o Rudy Gobert, fez o que quis. Então, é assustador, cara, você ver o Zion jogar. É assustador. Pena que o Pelicans tá numa temporada de muita oscilação, né? Eu mesmo achei que o Pelicans ia estar num ano bem mais forte, né? Eu gostei a princípio da contratação do técnico, só que hoje a gente pode ver que, cara, não encaixou, ele tá com uma ideia muito antiquada do que fazer com o Pelicans, que era um time que tinha tudo para evoluir, né? O Brandon Ingram fez uma temporada muito boa, o Lonzo Ball tá na melhor temporada da carreira dele, né? Jogando muito Lonzo Ball. O Eric Bledsoe pode acabar sendo considerado uma contratação que não foi tão boa assim, porque não tá rendendo como ele rendia no Bucks, né, nas últimas temporadas. Mas, cara, tem Zion, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart. Era para ser um time para estar brigando para playoff. Era para estar numa briga maior, mais alta na tabela. E tá oscilando muito, perdendo uns jogos que você não acredita. Jogos que eram ganhos pro Pelicans, né? Com certeza, né? Até o NBA Landia aí nos comentários, né, trouxe a informação que eu não estava lembrando direito, eu agradeço ele, que o Zion foi o primeiro jogador desde o Jordan a fazer 2.000 pontos na segunda temporada. Então, nossa, impressionante. É algo realmente de outro mundo, né? E o Pelicans está praticamente fora da briga do play-in agora, que é uma pena, porque teria sido muito divertido assistir esse time no play-in, né? Especialmente se, imagina se desse um cruzamento aí, Zion contra o Luka, alguma coisa assim, eu acho que seria... Ou Zion contra o Curry, né? Eu acho que seria o sonho aí da NBA para esse play-in, né? Para esse formato que havia também com perdidos, então, sem dúvidas, o Adam Silver tá triste, porque o Zion não vai pro play-in. De novo, né? Ano passado eles já criaram aquele formato lá na bolha pensando no Pelicans. E mais uma vez o Pelicans deixou ele bem na mão aí, mas pela grandeza que já tá claro que vai ser um jogador que nem o Zion, a gente torce para que no ano que vem eles se encontrem, porque vai ser muito divertido assistir ele aí no
Não, com certeza. E algo que eu torço muito, cara, é para o Dallas e para o Pelicans montarem realmente times bons para esses dois talentos que tem, né? Porque a gente vê hoje o Luka, e eu concordo com você que nessa temporada ele tá muito mais individualista do que ele estava na última. A gente vê o Luka por muitas vezes, por muitos jogos, se estressando totalmente com o time, porque ele faz números absurdos, atuações incríveis, e o time não consegue acompanhar. Você tem um Porzingis que não consegue se manter saudável, que oscila, muitas vezes não está presente. O time em si, muitas vezes, né, não acompanha o ritmo do Luka. E a gente vê o Pelicans acontecendo a mesma coisa. Eu vejo até o Pelicans tendo mais condições de se tornar um time mais competitivo na próxima temporada que o próprio Dallas. Porque o Pelicans você tem ainda o Brandon Ingram em grande fase, o Lonzo Ball em grande fase e o Zion. No Dallas, cara, a gente vê o Luka. A gente vê que o Josh Richardson não foi uma contratação que rendeu o que esperava. Eu teria ficado com o Seth Curry, porque é um jogador que você só sente a falta dele quando ele não tá mais no elenco. O Seth Curry seria importantíssimo para esse Dallas Mavericks, né? Fez uma temporada muito boa junto com o Luka. E se livraram desse cara. E a gente vê o Dallas, é uma dependência excessiva do Luka Doncic. É excessivo o tanto que eles precisam do Luka jogando bem, né? Não, com certeza. É mais um aspecto que faz a gente lembrar daqueles times do Rockets com o Harden, né? Acho que vai ser um paralelo inevitável aí, né, entre os dois, né? Pelo menos nessa primeira parte da carreira do Luka. E é interessante que o Mark Cuban, né, o dono do Dallas Mavericks, ele essa semana mesmo, ele falou, semana passada, né? A gente está no comecinho da outra semana já. Riqueza, falando que o Luka e o Porzingis não precisam se dar bem fora de quadra, eles só precisam se entender dentro de quadra, tal. Então, pera lá, se o dono do time tá falando que não é um problema eles não se gostarem e tal, não sei o quê, porque lá dentro já tá acontecendo coisa muito pior, né? Então, além, é claro, do Porzingis não ser um cara confiável para ficar saudável, e eu tenho uma impressão, assim, do Porzingis, tá? É uma impressão bem pessoal minha, não que eu já li sobre isso, que tem a notícia e tal, então eu posso estar sendo injusto aqui com o Porzingis, então, né, fica aí a desculpa pro Porzingis, caso ele esteja nos assistindo agora, caso isso não seja verdade, mas eu tenho uma impressão que o Porzingis é aqueles caras, assim, bem difíceis de lidar, sabe? Aquele cara que é meio estrela pra caramba, quer ser paparicado, tal, não aceita muita crítica, não aceita alguém falar, faz isso aqui assim, assim e tal. Então, eu acho que ele deve ser um cara bem complicado para conviver no dia a dia. Você vê sempre tá ali meio bravo, sempre não deve ser o cara mais fácil de lidar. E uma coisa é você gerenciar isso quando ele é um cara que vai te entregar uma super performance, que vai te levar para um título, alguma coisa assim, né? Outra coisa é você lidar com isso aí no dia a dia, quando você tem um cara que perde a quantidade de jogos que ele perde, e principalmente quando é um contraste tão grande com o Luka, né? Que por mais que ele realmente nervoso, principalmente com a arbitragem, né? A gente tem visto ele reclamar bastante, mas é um cara mais carismático, tá ali sempre sorrindo, sempre, né, fazendo brincadeira. Eu acho que realmente eles não devem combinar muito bem, e dentro de quadra essa parceria tem sido muito pior do que todo mundo esperava. Então é muito difícil eles acharem um negócio aí para trocar o Porzingis para outro jogador do mesmo nível do que o Porzingis é, em tese, pelo menos, até porque o contrato dele é bem alto, mas eu acho que se eles tiverem a chance de desovar esse contrato na off-season, eles vão desovar, né? Até porque o Mavs tem aí bastante espaço na folha salarial, e é o último ano que eles têm agora com o Luka no contrato de calor, né, para você preencher essa folha salarial. Então, o que eu acho que é o plano deles nessa off-season? Mesmo que não tenham estrelas ali de última grandeza disponíveis no mercado, eles vão gastar, eles vão contratar jogador, vão fazer mais ou menos o que o Hawks fez nessa off-season. A janela deles de usar salário para encher o elenco é agora. Então, eles vão contratar bons jogadores para fazer um time ao entorno do Luka. Naturalmente, o time vai melhorar. E aí depois, se tiver a oportunidade de fazer uma troca, alguma coisa assim, eles vão achar os caminhos para trazer outra estrela, né? A gente sabe que o mais importante é você querer que a estrela vá para o seu time. Como ela vai, depois você arruma a troca, você arruma o cap,
mas para isso você tem que primeiro se tornar um time atrativo. Então acho que a estratégia do Mavericks vai ser parecida com a que a do Hawks foi na última off-season. Vai contratar bons jogadores para formar um elenco legal em torno da sua estrela, mesmo que não tenha assim excelentes jogadores disponíveis no mercado. Sim, eu também acredito que essa vai ser a estratégia do Mavericks, que é a estratégia mais correta a se fazer. E trocar o Porzingis, para mim, é o que o Mavericks mais precisa. É um contrato muito pesado para você absorver para um jogador que não te entrega nem tempo de quadra. Isso é o mais complicado, né? Se ele estivesse jogando e estivesse abaixo, seria uma coisa. Agora ele nem está jogando. Isso é o mais complicado para esse Dallas Mavericks. E às vezes você pegar um jogador muito abaixo do Porzingis, só que um contrato menor, às vezes é melhor, porque você melhora o clima no vestiário. A saída do Porzingis traz benefícios muito mais do que técnicos. Traz benefícios para o vestiário, que é muito importante. Ricardo, cara, antes da gente finalizar o papo aqui, cara, que foi sensacional, eu queria saber de você, cara, se você pudesse cravar hoje, quem seriam os seus finalistas hoje, cara, na NBA? Aí você quer me comprometer, né? Olha, no leste é muito difícil a gente não apostar no Nets, apesar aí de algumas ressalvas que todo mundo tem, mas não tem como você ver um time com Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden saudáveis e não dizer que ele é o favorito, né? É impossível fazer. Existem caminhos para esse time ser derrotado nos playoffs? Existem, mas eu não aposto em nenhum deles até que eu veja eles acontecerem, né? É aquela coisa que não é imprevisível, mas é improvável, né? Então dá pra gente definir dessa forma. A gente enxerga como eles podem perder, mas eu não aposto que isso vai acontecer. Então seria o Nets, e aí no Oeste eu acho que o Lakers saudável ainda é o melhor time da conferência, né? Então, mas a gente tem aí que deixar uma ressalva para ver como é que o LeBron vai voltar. O Anthony Davis ainda não está encontrando o ritmo dele, a gente não viu ainda eles dois jogando com o Andre Drummond, né? Tem toda uma confusão ali, o Marc Gasol está infeliz, o Montrezl Harrell está infeliz, eu acho que isso pode acabar criando alguma tensão ali no vestiário do Lakers. Então, no Oeste, eu vou dar uma trapaceada aqui e vou colocar dois candidatos, né? Que se vou fazer a ressalva que se o Lakers não voltar todo mundo saudável e encaixar, é o Clippers. Aí acho que a gente tem uma final aí, Clippers e Nets. E em termos de campeão, Clippers e Nets, eu apostaria no Nets. Lakers e Nets, eu já acho que não dá para apostar em nada. É complicado, aí complica, né, cara? Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu, particularmente, eu acho que no leste é a minha torcida, inclusive, porque é um time que eu tô gostando muito de ver, que é o Philadelphia. Eu gosto muito do Philadelphia, acho que é um time muito bom. Eu sou o cara que defende que o Embiid tem que ser o MVP, apesar dos jogos que ele ficou de fora. Eu sou esse tipo de cara. Eu também, então... até, desculpa, eu não te falei no começo, mas o pessoal até pega no meu pé por causa disso, mas eu torço para dois times na NBA, um no Oeste e um no Leste, que é o Lakers e o Sixers. Então, a minha torcida, sem dúvidas, tá com o Sixers, né? Sensacional, cara. Eu tô torcendo muito pro Sixers. Eu acho que é um time que, se tudo der certo, se todo mundo se mantiver saudável e mantiver um nível nos playoffs, eu acho que é um time que consegue sim derrotar o Nets. Mas é impossível você não colocar o Nets como favorito. Como você vai... É um time que tem 3 dos grandes jogadores dessa última década da NBA e juntou tudo num time só. Então não tem como. Mas a minha final que eu queria mesmo ver seria um Sixers e Lakers, porque o Lakers, mesmo com todos os problemas, ainda é um time que tem LeBron James e Anthony Davis. Então... Mas eu admito para você que seria muito bom você assistir novamente uma final entre Kevin Durant e LeBron James. Seria bacana. Mas o Lakers e Sixers eu acho que seria bem interessante também, no sentido de confronto, né? Porque o Ben Simmons eu acho que é hoje o jogador que melhor marca o LeBron na NBA inteira. Né? É claro que ninguém vai parar o LeBron, mas o Simmons é o cara que faz um melhor trabalho ali para cansar o LeBron, para tirar ele um pouco da zona de conforto. Então, eu acho que seria um confronto bem difícil para o LeBron a essa altura dos playoffs, né? E o Embiid é um cara que ninguém consegue marcar na NBA hoje. É impossível, né? Ninguém mesmo. Então, seria uma série que não me surpreenderia nada se o Sixers ganhasse do Lakers no eventual final da NBA, mas nada mesmo. Eu acho que o caminho para isso aí também está bem delineado.
Não, totalmente. E o NBA Land, ele também fez uma ressalva muito boa, né? Além de Kevin Durant e LeBron James, teria Kyrie Irving contra LeBron Verdade. James, né? Verdade. Seria a narrativa mais interessante para uma final, talvez fosse Nets e Lakers, mas a final que eu mesmo gostaria de assistir seriam Sixers e Lakers, porque para mim seria uma final muito boa, seria muito disputada, né? Porque hoje a gente tem o Ben Simmons, que eu particularmente considero ele o melhor defensor dessa temporada. O trabalho defensivo que ele está tendo nesse ano é impressionante, apesar de no ataque, né? Ele não tá nada bem, né? O Ben Simmons ele não tá tendo uma temporada ofensiva tão boa quanto ele já teve em alguns anos, mas defensivamente é um absurdo. E como você disse, tem Joel Embiid, né, cara, que é um jogador imparável, um jogador que na defesa é muito forte também. Então seria um Sim. confronto muito. Muito bom. Outra coisa curiosa também da final Lakers e Nets, né? Além dessas estrelas todas envolvidas, que você não precisa de mais nada para chamar a atenção, eu acho que também é o sonho da NBA, porque é uma final Los Angeles contra Nova York, né? Nossa! Os dois maiores mercados, né? Por mais que o Nets não tenha o mesmo apelo do Knicks, ainda assim é Nova York, né? E é algo que não acontece na NBA, se eu não me engano, desde 1972, né? Quando a gente teve a última final entre Lakers e Knicks. Nossa, não, tem. É o que o Adam Silver tá querendo. Com Exato. certeza é o que ele mais quer ter Nova York e Los Angeles numa final da NBA. E o Ainda que vai mais em vender ano de de. pandemia, né? Que Nossa, precisa não, recuperar uma renda aí. e o que vai vender de League Pass é brincadeira se tiver Nets e Lakers na final. Com Ricardo, certeza. queria te agradecer demais, cara, pelo papo. Foi sensacional. Ainda bem que deu certo, foi muito bom. E, cara, só te agradecer mesmo e pedir para você falar pro pessoal suas redes, falar novamente do Basquete FM para quem chegou agora, às vezes não acompanhou, para o pessoal acompanhar que é um projeto muito bom, está sendo muito bem feito. Vocês estão de parabéns mesmo pelo Basquete FM, Ricardo. Parabéns, cara. Não, que isso, Luiz. Eu que te agradeço aí o convite, foi um papo bem legal. Depois, inclusive, você me manda o link da live aí que eu já faço uma divulgação lá no Twitter também. Você vai postar no YouTube, né? Então, acho que Boa. fica até melhor. Então, no mais, fica aí o convite para você também. Vamos alinhar aí uma participação tua lá conosco. E também Mais do que pro pessoal que nos mais do que assistiu. Fechou, não, vamos marcar isso aí. E para o pessoal que nos assistiu aí, não conhece o Basquete FM ainda, sigam aí no Instagram, no Twitter, no YouTube, a gente tem o canalzinho lá, faz pouquinha coisa, mas estamos lá também, queremos fazer um pouquinho mais de live, sigam aí no agregador preferido de vocês, que o projeto não é porque é meu não, mas eu acho que está bem legal, a gente tem muita gente boa envolvida e está realmente fazendo conteúdo aí sobre tudo que envolve basquete. Então agora a gente vai ter mais para frente um pouco programa sobre basquete olímpico, vamos ter umas outras séries aí históricas também, então acompanhem que eu prometo que tá bem legal. Não, tá sensacional. Vai na confiança que tá muito bom. Ricardo, muito obrigado mesmo, cara. Um abraço Obrigado para a você. você. Depois a gente vai conversar sobre essa participação que, como eu já te disse, tá totalmente já aceita. Vai ser um prazer. E obrigado, cara. Obrigado mesmo. Valeu, Luiz. Obrigadão você aí. Parabéns pelo canal, que também tá bem bacana. Um abração aí para todo mundo, para você também. Pô, obrigado demais, Ricardo. Um abraço para todo mundo que assistiu também, galera.